paz seja em vós. Demos início agora ao estudo geográfico da aliança de Deus feita com Abraão. A ordem de Deus nas 3 primeiras alianças era encher a terra e multiplicar-se. Deus precisou ajustar mais uma vez a crise do homem e mudou radicalmente seu plano. Não apenas povoareis a terra, vos darei uma terra específica, num lugar específico, determinado e especial. E ali farei bendita a descendência. Então vamos falar um pouco desse lugar. A cidade que Deus separou para os descendentes de Noé. Tem uma folha ali, se o irmão quiser passar, quem quiser ir olhando, aqui está sobre os descendentes. Eu vou falar rapidinho. Nós falamos na outra aula sobre genealogia, de onde surgiram, né? Então Noé teve 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Bom, Cão foi pai de Cuxi e pai de Nimrod. Nimrod foi aquele que fez a Torre de Babel. Ele fundou a cidade de Sinar, que veio a ser Babilônia. Filistim, que é chamada Filistia. Filistim, ele deu origem à Palestina. E Canaã teve 11 filhos, os Eveus, o Ete, Jebuseu, Arvodeu, Sineu, Zermaco e Girgaseu. Foi esse povo que, quando eles vieram tomar Canaã, que eles precisaram lutar contra eles. Bom, os filhos de Jafé veio Gomer, que deu origem aos Gômeres, Magog, que são os Citas, Javã criou a Jordânia e a cidade de Tarso, e Tubal, pai dos espanhóis. Agora, Sem, o filho mais velho, teve filhos. Elão, que foi pai dos persas, Assur, e de Assur veio Nínive e Assíria. E Arfaxade teve a Caldeia, ou seja, os caldeus. E Arã teve 4 filhos. Fundou a cidade de Arã, o próprio Arã. Lude fundou a Lídia. Uz fundou Damasco. Armênia é onde está o Monte Ararat, onde parou a arca de Noé. Jéter e Mas. Depois de Arfaxade, do caldeu, veio Salá. Salá gerou a Eber gerou a Peleque. Eber, no sentido hebreu, quer dizer aquele que atravessa o rio. Eles não tinham atravessado ainda. E Peleque quer dizer repartição da terra. A partir de Peleque foi repartida a terra entre os homens. E Pelegue teve Reu, Serug, Naor, Terá. Terá teve Abraão. Abraão teve Ismael, de Agar, e Isaac, da onde vem a descendência de Jacó. Embaixo eu coloco aqui, Judá teve com Tamar, que era cananeia, da onde veio Boaz e Ruth, Obed, Jessé, Davi, Zorobabel, Azor, Zadok, que era sacerdote, Eleazar e Matã. Matã teve Jacó e Jacó teve José, esposo de Maria. Então a região aonde Abraão estava, que é o início dessa aliança, era assim. Aqui embaixo ficava Ur dos Caldeus, a terra de Ur dos Caldeus. Para cá, conhecido o Egito. Subindo, aqui vem a faixa de Gaza. Então temos aqui o Mar Negro, o Mar Cáspio, e aqui nós temos o Eufrates e os tributários que vêm alimentar aqui os rios de Jerusalém. Então, Ur estava aqui, neste lugar. Esta é a faixa que Deus prometeu dar ao povo, a Abraão. Deus teve 10 encontros com Abraão nas Escrituras Sagradas. Nos 10 encontros, ele firmou com Abraão o seu pacto. E um deles, o principal, é fazer de sua descendência como as areias da terra, simbolizando os da carne, e como as estrelas do céu, simbolizando os descendentes espirituais. Porque foi o primeiro crente, Abraão. Foi tido como pai da fé. Então, Ur da Caldeia é uma cidade que veio da Suméria, a antiga Suméria, que foi um dos primeiros. Dizem que é a cidade mais antiga do mundo, a Suméria. Os sumérios foram os primeiros a fazer a escrita cuneiforme. Ou seja, eles começaram a ter leis
a colocar em quadros as histórias de guerra, de luta, o nome de seus reis, tá? E eles eram politeístas. Criam em tudo quanto é tipo de Deus. Todo tipo de Deus. Aí vem algumas decepções para alguns, porque a gente está acostumado a ver uma pregação tão eloquente, tão bonita, a respeito de certos assuntos, e aí você vê que a coisa é mais prática, ela é mais racional. Por quê? Sargão, o antigo rei poderoso de Ur, ele conquistou todas as terras circunvizinhas, fez escravos vários povos, e ele deixou um legado muito grande. E a partir desse legado, veio seu descendente, Hammurabi, que fundou a cidade de Nuzu. Hammurabi foi um rei proeminente, poderoso, que ele veio da linhagem, da dinastia de Sargão I. Foi um homem poderoso. E Hammurabi, ele instituiu as leis de Hammurabi, que foram localizados pela arqueologia e foram decifrados o Códice de Hammurabi. Então, por exemplo, eles criam em vários deuses, politeístas. Deus da água, do vento, da chuva, do fogo, da terra, de tudo. E nesta cultura é que estava nosso amigo Abraão. Cresceu aprendendo a adorar, a conhecer, a reverenciar todos esses deuses. E de repente, vem ordens específicas. Sai da tua terra. Tinha 70 anos de idade. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Complicado, difícil, mas o pai dele seguiu ele. O pai dele e toda a família, mas a ordem era para ele. Ele saiu da sua terra de Ur, veio para cá. Veio caminhando. Perdão, primeiro foi para cima. Subiu. Aqui, gente, a faixa de Gaza tem 250 km por 64 de largura. Mas todo o território asiático que pegou a promessa de Deus era 19.889 km quadrados. Então ele saiu e foi. Pararam em Arã. E ali ficaram 5 anos. Até que Terá morreu, pai de Abraão. E também Ló ficou órfão. Aí ele pegou Ló e levou consigo. Aos 75 anos, ele sai. Aos 85 anos, ele já está na terra que Deus já prometeu que o daria. Ele já tinha chegado aqui em cima. Já tinha subido. Aos 85 anos de idade, isso é bíblico, veio a primeira promessa: te darei um filho. E esse filho será da sua descendência será abençoada. Bom, já se passavam muitos anos e a lei de Hammurabi, da onde ele veio, dizia que o senhor da casa, tendo a mulher estéril, ele pode pegar uma concubina ou uma criada e suscitar dela filho. E será como filho para ele, para que tenha herança. E olha, Abraão era muito rico. Abraão era negociante, mercador, um homem muito rico e respeitado. Tinha muito gado vacum, muita fortuna. Porque Deus prometeu abençoá-lo. E não ia ficar para ninguém, a não ser Eliezer. Eliezer era um criado. E pelo código de Hammurabi, se não nascesse um filho descendente da carne, Eliezer ia ser o herdeiro de toda a bênção. Mas o que Deus promete, Deus cumpre. Santo é Deus. Sara, desesperada, resolveu tomar uma atitude. Usar o código de Hammurabi. E falou com Abraão: vamos ter um filho e tal, assim, assim. Bom, é a tentativa do homem, gente, de tentar ajudar Deus. O homem acha que ajuda de algum jeito, metendo as mãos. Vai meter nas mãos. Nasceu Ismael. E Ismael veio a ser o pai dos árabes, do povo árabe. Tá? Deus Ismael promete. nasceu da concubina. Nasceu da concubina, de Agar. E por que a preocupação de Abraão com Agar quando foi despedida? A preocupação é que ela era uma escrava, mas uma escrava que gerou filho do seu senhor, ela não podia ser vendida. Então ela não teria mais senhor, não teria como viver, como sustentar, como seu filho viver. Olha que situação que Sara colocou Agar. Bom, ainda estava inserido em Abraão os costumes dos seus pais, os costumes da sua terra.
Mas ele creu em Deus. Por quê? Vou para uma terra, eu estou ouvindo um único Deus e vou servir a esse Deus. E ele esperou. Quando deu 100 anos de idade, 99 anos de idade, veio a providência divina. Sara estava gestante. Nasceu a criança. Quando a criança tinha 25 anos de idade, ou seja, Abraão tinha 125 anos, Deus mandou ele sacrificar o seu filho. Agora que vem aquilo que não é surpresa. A gente vê aquela pregação eloquente. Mas Abraão sacrificaria o próprio filho. Aquela comoção na gente. Mas ele veio de Ur, da Caldeia. E era comum, era até honra, era até ditoso sacrificar o filho aos deuses. Não foi coisa pesada para ele. Não foi coisa difícil. Entende? Estava inserido nele a cultura da sua terra. O ponto forte de Abraão não foi levar Isaac para o sacrifício. O ponto forte foi ele crer que o sacrifício era sido feito ao Deus do céu, da terra, do fogo e do ar, Pai dos espíritos, Deus de toda a terra, o único Deus verdadeiro. Esta foi a virtude de Abraão. Não sacrificar em si, porque já tinha o costume, mas sim crer em Deus. Então, o que nós podemos ver aqui? Aos 125 anos, ele fez esse sacrifício. Que não chegou a imolar, não é verdade? Mas no coração ele imolou. Porque Deus esperou até o último momento. Não foi? Então a dor ele puxou o sentimento a decisão foi tomada. Yamá desceu o cutelo. Era com cutelo. De pedra ainda. E quando foi descer o cutelo, o anjo gritou, não faças tal. Mas o anjo só não gritou, mas o anjo tem poder de Deus. E pelo poder paralisou. Porque o homem, o raciocínio é lento. Até ele dizer, não faças tal, já era. Não só falou, mas houve um ato divino ali. Houve um ato espiritual. Uma força espiritual que impediu que acontecesse. Bom, vamos à frente. Quando Abraão tinha 137 anos, em média, Sara faleceu. Sara morreu. Foi-se. Quando ele tinha 144 anos, foi dito para Eliezer, vá na minha parentela e busca uma esposa para Isaac. Ele foi buscar a esposa na parentela e trouxe Rebeca. E aos 175 anos de idade, farto de dias, em paz com Deus, feliz da vida, faleceu Abraão. Depois nós vamos entrar na aliança abraâmica, como Deus falou com ele, como Deus conversou com ele, instruiu-o em toda a verdade. Então, veja-se bem, todo aquele que está debaixo dos cuidados de Deus, debaixo da proteção de Deus, como diz e ensina as Escrituras, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, a vida tem um significado. O teu amanhecer, o teu anoitecer, as coisas que me sucedem, aparentemente quer ruins ou boas, não são obra do acaso, não é aleatório, não foi simplesmente coincidências de destino. É a mão de Deus na vida do homem e da mulher. Porque a tua vida, ela significa muito diante de Deus. E a vida de Abraão significou alguma coisa. Abraão significou Deus, o próprio Deus. O genitor, o criador de toda a espécie, da onde descende toda a benção. Sara, sua mulher, representa o povo de Israel, a nação de Israel, a população israelita, que veio a ser chamado mais tarde Efraimita. O filho de Agar, Ismael, simboliza as coisas terrenas, os que vivem da carne, os que são carnais, ou
o povo gentílico, o povo gentil. Isaac significa Jesus Cristo, o Filho de Deus. Rebeca, a igreja de Deus na terra. Por isso que Sara não conheceu a nora. Porque Deus veio para Israel. Israel, nós vimos depois, mais tarde, não foi? Israel rejeitou Deus. Rejeitou. Sara sai de cena, Israel me rejeita. Eliezer, o Espírito Santo, que veio para Isaac preparar o caminho da igreja. Então, Abraão, Deus, Eliezer, o Espírito Santo, Sara, a Israel, Jesus Cristo e Isaac, e a Rebeca, a mulher nascida, a igreja, a companheira de Jesus Cristo. Então a vida deles tinha um significado, assim como a minha e a de cada um que está aqui. Vocês não estão pegando bem o sentido? Então o que aconteceu? Aconteceu que futuramente, tempos depois, esta região, os acadianos vieram e tomaram Arã. Tomaram a terra da Cananeia. Abraão rodou, veio até aqui. Veio aqui para baixo. Chegando aqui, ele veio até o Egito. Ele precisou ir até o Egito. Todos os filhos de Deus precisaram descer até o Egito. É porque no símbolo, é um sentido simbólico. Antes de possuir a terra que lhes prometi, teria que passar pelo Egito terreno, o mundo, e ter escolhas. E aqui, no Egito, onde fez a capital Tebas, Deus falou com Abraão, mais uma vez, prometendo que abençoaria a terra e popularia a terra. Como? Fez com que Abraão rodeasse toda a terra e conhecesse todos os limites. Ele andou muito, para vocês terem uma ideia, de Jerusalém até a terra de Arã, são 950 quilômetros. 950 quilômetros. Ele andou muito, 900 e pouco para cá, para lá, andou demais. Deus mostrando toda a terra. Então, quando eu era criança, eu pensava que quando Deus tirou o povo do Egito, eles foram procurar uma terra estranha, esquisita, que eles não conheciam, que não sabia, que não tinha história, nem correlação com ela. Mas não. Jacó, aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui é a Ásia. A África vem para cá. Aqui o Mediterrâneo. Aqui é o Vale de Jaboque. Foi aqui que Jacó lutou com o anjo. Foi nessa terra aqui que veio ser a terra dos Jebuseus, Aveus, Girgazeus, veio ser a terra de Jebus, que é Jerusalém na Bíblia Sagrada. Jerusalém. Eles rodearam toda a terra. Aqui fica mais um para cima, fica a cadeia de montanha, onde fica Samaria em cima e Belém para baixo. Em Samaria está a cadeia de montanhas, onde fica o Monte Gerizim. Aqui, perto ao Monte Gerizim, está a caverna de Dotã. A caverna de Dotã é a mesma caverna. Quando José foi procurar seus irmãos, ele viajou 400 quilômetros a pé, à procura dos seus irmãos, para lá na caverna de Dotã, eles intentarem matá-lo. Foi neste cenário geográfico, aconteceu tudo ali. Tudo ali. Foi na caverna de Dotã, que aí os ismaelitas, descendentes de Agar, de Ismael, o compraram como escravo, para depois no futuro tirar o povo do Egito também. E nós estamos estudando hoje a situação geográfica. Não foi uma terra estranha, esquisita, enfim, tinha um consenso, sabiam. Aí alguém fala assim, mas eles se perderam no deserto depois? Conheciam a terra e se perderam? É uma outra parte que nós vamos conversar depois. É questionável a forma que se entende os 400 anos no Egito. É bíblico que o povo seria... Deus falou para Abraão que o povo iria para o Egito e teria 400 anos de escravidão no Egito. A tua descendência terá 400 anos de escravidão.
Só que a escravidão nós vamos ver isso depois. Que não foi total escravidão. Foram apenas 80 anos de escravidão. Tá? Escravidão de verdade. Foram só 80 anos. Isso nós vamos ver mais pra tarde. Bom, daqui a pouco termina a aula. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou explicar mais algumas coisas. Tem alguma dúvida do que está sendo explicado? Porque hoje nós não estamos entrando muito no espiritual, né? Hoje eu estou passando mais... Nessa condição geográfica aqui, é que não havia separação dos continentes ainda, né? Nesse tempo, eu não sei a que distância, mas, por exemplo, os filhos de Jacó habitaram na África. E de um dos filhos da descendência é que vem o nome África. Tá? Aí era tudo junto ainda. Tudo né? próximo. Por exemplo, África não é só um nome. Assim como Europa não é só um nome. Tá? Europa é a deusa Europa. Era um culto à deusa Europa. Que é a mesma deusa que é tipificada na Estátua da Liberdade. Que é a mesma deusa, a deusa Europa. E África também é o nome de uma deusa. Tá? Então os continentes, por causa do pecado do homem, da desolação do homem em abandonar Deus, eles foram dando nome aos deuses a qual cultuavam. E eles próprios iam fazendo essa separação? Não, depois teve a divisão da terra. Os descendentes, já em Jacó, ele chama os filhos na hora da morte e faz uma profecia para cada um dos seus filhos, para os 12. Caim. Por quê? Porque os filhos de Deus eram da genealogia de Sete. E os filhos dos gigantes eram da genealogia de Caim. Você deu o grito e as buzinas o que fizeram, tá? Porque Deus. quando Josué chegou lá em frente da terra prometida, ele Eles não tinha gigante, né? Isso, e eles ficaram um ano acampado antes de entrar na terra. Você entender? A faixa de Gaza. Nesta aliança de Abraão ainda não alcançava o decreto de Deus, tá? Não alcançava o decreto de Deus ainda, que o homem viveria 120 anos, porque Abraão mesmo morreu aos 175. É o primeiro homem, biblicamente falando, que morreu aos 120 anos, literal, certinho, foi Moisés, tá? Primeiro. Então nós podemos entender, para nós digerir bem essas alianças, vamos fazer aqui um sanduíche. Aí digerir bem, né? Aí está um sanduíche. Vamos digerir bem a ideia. Para quando vocês tentarem lembrar, poxa, mas não estudei, eu vi o Movali falar tanto e não consigo entender. Você vai entender. O primeiro sanduíche é a aliança do Éden, que é um pão. Depois, Adão, a carne. E depois, a aliança de Noé. O pão está fechado. 3 alianças que devem ser entendidas em conjunto, porque todas elas têm a ver uma com a outra. Uma crise abriu espaço para outra crise. Resolvida uma crise, abriu espaço para outra crise. Então elas formam como um sanduíche. Depois, vocês vão perceber que a aliança de Abraão, Moisés e Jesus Cristo, que é a graça, forma um conjunto também, que depois pode ser substituído por esse. Por quê? Abraão, graça. A lei, Moisés e novamente a graça. É como um pão. Só para ter uma noção de equacionar isso na cabeça. Alguma pergunta? Tranquilo? Em paz? A pergunta é que horas nós vamos comer, né? Não. A besteira que ele faz. Não dá pra entender esse código aqui, tá, gente? Não dá pra entender nada, não. Começa tudo de novo. Mas vocês entenderam? Hoje nós estamos conversando do contexto geográfico. Geográfico. Nós aprendemos que 250 quilômetros por 64 foi a faixa de Gaza. Nós aprendemos a descendência de como eles ocuparam a terra. Paulo pregou muito aqui pelo Mediterrâneo. Aqui o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Eufrates que vem para cá. A 65 quilômetros de Jerusalém, subindo a leste, está o Monte do Hermon, ou o Vale do Hermon. O Monte Hermon tem 2.800 metros de altura. E nós temos até onde fala, é como o Monte do Hermon, né? Como o Vale do Hermon. Orvalho que desce sobre Sião. E curiosamente, um dos países maiores exportadores de fruta do mundo está lá.
E tem um porém, lá não chove. Em nenhum período de nenhum ano. E as frutas dão assim mesmo? Dão, por quê? Porque o Monte Hermon, ele é um símbolo da misericórdia e da graça de Deus. Por quê? O Monte Hermon, ele desce 3 tributários, 3 fluentes, 3 rios, que se juntam, com um que vem de lá de cima, desses mares, se junta aqui, desce para Jerusalém e forma o Rio Jordão. O rio de muitas passagens, o rio de terra seca, o rio das benções. E o Vale do Hermon, por que ele é o maior produtor de fruta do mundo e não tem chuva? No tempo da frutificação, desce um orvalho, como era no Jardim do Éden. Ai, que glória! Desce um orvalho. E este orvalho cai na terra, vai pelos sulcos, vai às raízes e nascem frutos maravilhosos. Que país que é? Dentro, é na Ásia. Mas hoje ainda. Na região, ainda existe o Monte Hermon. 65 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade hoje existente Que ainda. país que deve ser mais ou menos lá o. É Jerusalém, 65 quilômetros para frente. É Israel, né? Israel, toda a Palestina. E Palestina, o nome Palestina é que os gregos deram o nome de um dos filhos de Canaã, de Filistim. Filistim queria dizer vermelho, tá? Foi o que nós conversamos aquele dia. Filistim também dizia vermelho, assim como Edom. Filistim era vermelho. Por quê? Porque eles produziam uma substância vermelha. E eles eram mercadores e vendiam muito esse produto, que era muito usado. E Palestina advém do nome Filistia. Embora não pareça a terminação verbal, a forma de pronunciar, mas é uma palavra originada de Filistia. Gerou a Palestina, todo o estado palestino. Onde Deus falou, essa será a terra específica, para um povo específico, e vos farei uma benção na terra. Essa terra. Depois de nós estudarmos a aliança abraâmica, nós vamos ver qual foi a reação do homem, qual foi a atitude do homem ante um novo decreto de Deus, ante uma nova aliança com Deus. Então, geograficamente, nós já nos encontramos em toda a Ásia, passando pelo Egito aqui embaixo, subindo até Arã, descendo por Assíria, vindo aqui embaixo para Ur dos Caldeus, Babilônia, vindo e fechar aqui embaixo no Egito. Jerusalém estava bem perto do Egito. Bem perto. Então nós fechamos esse contexto. Foi no Mediterrâneo que Paulo esteve, foi por aqui que os apóstolos andaram, pregaram, e foi em Jerusalém. Depois, futuramente, nós vamos explicar a divisão da terra, o que aconteceu com a divisão da terra. Foi perguntado aí para alguém. Foi perguntado o que aconteceu com a divisão da terra. Na aliança de Davi, nós vamos explicar por que o reino foi dividido em 2. E o sentido de ter duas capitais. Foi uma época em que teve 2 capitais. Uma era a capital em Samaria, a outra capital ficava em Jerusalém, mais propriamente a cidade de Belém. Foi ali a capital de Davi. Davi reinou 40 anos, 7 meses sobre Israel. Mas 7 anos, na verdade, desses 40 anos e 7 meses, 7 anos ele só reinou em Jerusalém. Depois ele reinou em todo o território palestino, vamos dizer assim. E nós vamos aprender depois que Davi foi um homem muito iluminado. Nós já estamos adiantando alguma coisinha. No tempo de Davi, eles dependiam dos filisteus para a agricultura, para arar os instrumentos agrícola. Imagine, eles são seu inimigo e você tem que enviar os seus comerciantes, os seus homens, para comprar os equipamentos agrícolas. Os filisteus dominavam muito sobre Israel, até Davi. Mas a Davi Deus deu ciência, Deus deu sabedoria. Ele aprendeu a lidar com a arte do ferro e forjou para os seus homens instrumentos e se libertou da opressão da Filistia.
Mas isso é uma outra história. Glória a Deus. Uma outra aula. Uma outra aula. Os irmãos compreenderam bem o estado geográfico? 19.889 km². Aqui está as disposições dos países. Abraão subiu 950 quilômetros até Arã. Todo esse contexto geográfico estava na cozinha. Você disse que o povo andou por ali tudo e não estavam perdidos. Na verdade, todo esse espaço geográfico já era conhecido. Era. Sabe por que eles não entraram na terra? Isso que nós ia falar mais tarde. Por uma razão. Há uns que pensam, é porque eles brigaram com Deus. É porque eles queriam cebolas e cordonizes. Então Deus castigou eles 40 anos, perdido. Não, tem um sentido mais profundo. O sentido é, que isso aí será uma outra parte para a gente falar, mas vamos adiantar. O sentido é, quando depois da aliança abraâmica, o povo deixou Deus, e para que se cumprisse o que foi dito, eles foram para o Egito, a venda de José, e depois José levou a sua família. Foram 70 pessoas, né? 70 pessoas que foram para o cativeiro. Voltaram em uma quantidade grande, que depois eu vou ver o número. E aí, quando eles saíram do Egito, eles não tinham noção, eles não tinham ideia de que eles eram uma nação. O conceito de nação não existia, porque não existia o Estado palestino, não existia o Estado de Israel, não existia. Deus fez o que com eles? Deus os fez andar por 40 anos, para quê? Para que eles aprendessem, entendessem que eles eram uma nação escolhida, um povo separado. Por isso, muitas vezes, a gente anda às voltas. Por isso, muitas vezes, eu falei numa das aulas que Deus trata individualmente com nós. E às vezes parece que a nossa vida é assim, nós estamos num deserto, andando, o sol está terrível, e você não vê chegar em lugar nenhum. É Deus tratando contigo. É Deus te ensinando que você é um cidadão do céu. Ensinando a eles, inclusive, a levar pazinha e suporte. Os animais sujou o deserto? É limpeza. Limpa, coloca tudo num saquinho. Limpeza geral. Foi por isso que Moisés, nós vamos falar mais tarde sobre isso, Moisés ficou 40 anos no Egito, foi embora e ficou 40 anos antes de voltar a ver as terras do Egito. 40 anos aprendendo os costumes do Egito e 40 anos para esquecer. Então eles andaram 40 anos para ter conceito de nação. Nós somos nação, somos irmãos. Tanto é que quando eles ficaram acampados 1 ano antes de entrar na terra, Josué passou ali tudo que Moisés havia ensinado, que foi o Código Civil. Lembra que eu falei do Pentateuco? O Código Civil, que o Pentateuco para eles é a legislação deles. É o Código Civil e religioso. Por isso o livro de Levítico. Assim como nós temos a Constituição brasileira, eles têm o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, que era a lei civil. E quem desobedecesse aquelas leis civis era passível de sentença. E aí, quando nós entrarmos nessa fase, que vamos explicar por que a lei civil. Por que não comer porco? Por que não comer coelho? Por que não comer hiena? Qual o problema disso? Por que não pode comer lebre? Que coisa! E por que pode comer a carne do boi? E por quê? Era a lei civil e cerimonial. E as festas que nós vamos ver mais para frente também. Mas por hoje, basta esse conceito. A terra em que Deus prometeu geograficamente. Toda a Ásia Menor e a Ásia Maior. Antes do povo herdar a faixa de Gaza, que inclusive estão em guerra até hoje, né? A gente vê às vezes no noticiário. Tá? Mas quem está lá não é o povo de Deus, viu, gente? Aqueles que dizem que é os judeus que estão lá, que são os descendentes de Abraão, não. Aqueles lá não são descendentes de Abraão. Eles são descendentes de Jafé. Eles pegam outra linhagem. Jafé foi pai dos gregos e dos germânicos, dos indo-germânicos, da Alemanha, os alemães. E aquele povo que está lá são aqueles que estão nas escrituras, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Mas são da sinagoga de Satanás. Eu vos farei que venham e reconheçam que eu te amo. Então, quando nós estudarmos aonde estão as tribos de Israel hoje,
vão entender como Deus vai reagrupá-los, reuni-los e consumar a sua obra iniciada no Jardim do Éden. Tá bom assim? Alguma pergunta a mais? Ó, 9 horas em ponto agora, hein? Tá tudo em paz? Irmão, porque naquele tempo os homens viviam muito mais do que agora. Tem algum assim no nosso tempo que já viveu bastante tempo. Assim, quase a metade assim dos homens daqueles homens. Não, até a metade ninguém chegou, porque olha, Jared viveu 969 anos. O seu filho, Matusalém, 962 anos. Matusalém, seu filho, viveu 969, Jared 962. Era muito. Porque agora no nosso tempo o que mais vive é o quê? 80 anos? No tempo de Davi já era. Tá até escrito nos Salmos, 80 anos é canseiro e fadiga. Que nem falei, Moisés foi o primeiro a viver 120 anos. E o homem ainda trazia um pouco da genética, tá? Porque por um tempo, Adão, Eva, eles se alimentavam no jardim. Eles se alimentavam. Eles comiam da árvore da vida. Eles não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, pode-se entender sim que geneticamente era um povo muito fortalecido. Um povo de muita saúde. Embora a doença tinha chegado no mundo já. Aí Deus falou, não vou contender e brigar sempre com o homem. E reduziu para 120 anos. Só que foi gradativo, tá? Veio enfraquecendo até chegar Moisés. Moisés foi o primeiro, 120 anos. Dali para cá... Quer dizer que agora chegando uma pessoa assim, a idade de 130 anos, 137 anos, já tá a descendência dessa... Já tá no lucro, filho, porque eu tô com 40, ó, e já tô meio cansado. Tá só o pó da Eu não quero nem chegar a 60. Eu conheci um que chegou a 137 anos. um cara aí com 126 anos. 126. 126, tá passando direto na televisão. Eu tinha um conhecido no meio da minha família com 137. Esses não são homens, são uma aberração da natureza. Tá bom assim? Encerramos o contexto geográfico da história de Abraão, a quarta aliança, no nome do Senhor Jesus.